Boa noite, muito boa noite, meu povo! Um prazer ter todos vocês aqui comigo, com o Armando e com o Rui. Pessoal, enquanto vocês vão entrando, nós vamos falar hoje sobre respiração com o Rui Marra. Como que a respiração ela é capaz de modular as nossas emoções e o nosso comportamento. Ela é a mediadora do relacionamento entre cérebro e coração. Enquanto vocês estão entrando aí, olha, o Rui já entrou, o Armando já entrou. Antes de chamar os dois, eu quero ler um trechinho aqui do livro do Rui, gente, ó, livro de cabeceira. Quando respiramos profundamente, somos capazes de estimular o departamento do nosso corpo responsável pelas ações do relaxamento. Retiramos de forma mais eficaz o ar residual de nossos pulmões, renovando células, emoções e pensamentos. Assim, acionamos estruturas neurais e bioquímicas, reorganizando-as mesmo sobre uma situação de estresse. É como uma escola emocional em que aprendemos novas estratégias adaptativas que farão parte do nosso repertório para futuros eventos na vida. São nossos arquivos emocionais, quase como ganhar uma loteria emocional. Gente, é com um prazer enorme que a gente abre a nossa maratona de lives, segunda edição, com a presença do Rui Marra, que eu vou chamar aqui os dois agora. Armando e Rui, vamos lá, que eu estou super feliz e mega ansiosa. Vamos lá, pessoal. Galera, quem já entrou, pega esse aviãozinho aqui, ó, e manda para o máximo de pessoas que vocês puderem, porque ouvir o Rui falar é uma honra e é uma delícia. Boa noite para vocês, tudo bem? Boa noite. Olá. Boa noite, Rafaela. Boa noite, Armando. Oi, boa noite. Estar aqui com vocês. Obrigado, viu, pela Que oportunidade. Agradecemos. Estão me ouvindo bem? Ótimo. Eu estou, sim. Certo. Perfeito. Boa noite, Armando. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo certo. Abrimos a nossa maratona de live com chave de ouro. Melhor Com impossível. certeza. Com certeza. Boa noite, Rui. Tudo Com bem? certeza. Rafaela, tudo ótimo. Quando você começou a ler essa parte do livro, eu pensei assim, não fui eu que escrevi isso, porque eu vou ter que ler isso de novo, porque já entra no automático, né? E é importante a gente relembrar isso. Realmente é importante. Obrigado, viu? Não, imagina, eu falo que isso aqui é livro de cabeceira, porque eu vivi um salto com você, né, Rui? Eu vivi todo um processo, e o mais interessante você dizendo isso agora, que tem muitas coisas que fogem da nossa memória. Eu falo, caramba, como que foi essa parte minha, né, da corrida? Como que eu tava? Como é que será que estava a minha expressão? A gente vai falar muita coisa aí nesse sentido hoje, né? E dá vontade de saltar de novo. Essa que é a verdade. É verdade. É verdade. Armando, se você quiser comentar alguma coisa, assim, parece que eu já te conheço há milhares de anos, né? Então, fica à vontade para falar. Claro, com certeza. Rui, primeiro, é um prazer ter você aqui com a gente. Eu e a Rafaela, quando nós estamos trabalhando em cima dos pilares da saúde, né? E a respiração é um desses pilares. E aí a Rafaela citou o teu nome, sugeriu, né? E disse para mim, Armando, corre lá, compra o livro dele. Está aqui, ó. Aprendendo a Respirar. Compra o livro dele, lê, você tem que ler esse livro. E então é um prazer. Para a Rafaela já teve o prazer de saltar contigo, para mim é um prazer te conhecer aqui. Mas é engraçado como esses novos tempos nos dá essa sensação de que a gente já conhece o outro há mais tempo, né? Por estar em contato com as redes sociais, por assistir. Aí eu fui para o YouTube assistir o teu TEDx, né? Então parece que a gente vai ficando mais, gerando uma intimidade, um conhecimento do outro, né? Mesmo nunca nos vendo pessoalmente. Então para nós é um prazer você estar aqui para nos ajudar e ajudar as pessoas que vão assistir essa live a entender um pouquinho mais sobre como a respiração pode nos auxiliar nos nossos processos emocionais, de nós termos uma vida mais plena, uma vida mais feliz.
Olha, eu queria agradecer de novo, e lembrando que nesse caso, nesse livro, né, na realidade eu escrevi só um capítulo, eu fui convidado pelo professor Takase, da UFSC, e da professora Mariana Lopes, né? Então eram do departamento da UFSC sobre o cérebro, ele é psicólogo, ela é psicóloga, ambos neurocientistas, né? E eu fui convidado para escrever um capítulo desse livro, e para mim foi um Oscar, né? Mas esse livro é muito especial devido ao professor Takase e à professora Mariana Lopes. Eu quero também agradecer demais ao meu coordenador lá do nosso grupo de pesquisa em neurociência na medicina no UFRJ, o professor Tiago Arruda Sanches. Ele é o neurocientista, ao Lucas Ramos, ao Orlando Fernandes, ao professor Felipe, enfim, a todos os nossos colegas lá do UFRJ, do Fundão. Quero agradecer demais, porque sem eles, realmente, eu não estaria aqui falando um milésimo do que eu estou falando com vocês. Oi, Pedro. É muito bom, né, Rui? É muito bom a gente ter pessoas à nossa volta, né? Com quem a gente pode compartilhar e aprender tudo que a gente, né? É muito bom aprender. Eu sinto uma felicidade muito grande quando eu estou aprendendo alguma coisa. Isso me faz feliz. Então, eu imagino como você fica feliz com isso, que eu te ouvi falar sobre isso também. Então, isso é muito bacana. Armando, você quer começar? Vamos lá. Rui, a pergunta é a seguinte: como uma pessoa que tinha medo de voar fez essa transformação na sua vida? Conta um pouquinho da tua história para nós e para as pessoas que estão nos assistindo. Quando a gente começa a estudar e usar uma metodologia de estudo, né, uma metodologia científica, né, a gente aprende e a gente navega num mar de incertezas, né? E como é bom a gente poder falar assim: eu não sei. Eu não sei por que eu comecei a voar, morrendo de medo de altura, e insistir. Normalmente, um curso de voo livre, né, de asa delta, voo de asa e de parapente. Um curso de asa delta demora entre 20 a 30 aulas, né? 20 a 30 aulas. Eu demorei, a minha adaptação demorou para o primeiro voo, porque aprendendo eu estou aprendendo, mas o primeiro voo que eu dei, eu fiz 300 aulas. Eu morria de medo de altura. 300 aulas. Caramba! Que loucura. É interessante você falar isso, Rui, porque quanto mais a gente acha que sabe, mais a gente pensa, não sei nada. Né? Então eu imagino que foram nesses 300 voos aí que você teve que fazer, que você se tornou quem você é hoje, de fato, né? Nessa insistência. Então, Rafael, não foram 300 voos, não. Na época não havia voos duplos. Foram 300 aulas. Cada aula, eu ia pro morrinho de aula às 5 horas da manhã, né? Eu ficava lá 3 horas, eu tinha 18 anos. Depois eu tinha que ir pro centro da cidade. Eu era estagiário de Direito e estudava à noite, né, na faculdade. E aí eram 300 aulas, né, onde eu chegava lá no morrinho, né, e você tem uma inclinação na época, era uma inclinação no morrinho, e tem os seus colegas de turma, né. Eles iam evoluindo, e eu ficava lá no baixinho, mas eu estava feliz ali. Eu não queria subir mais, eu estava muito feliz. Pense no rapaz feliz ali no baixo, assim. Pense. Mas até que eu fui me questionando: mas Rui, por que você está vindo aqui todo dia de manhã? É para você ficar aqui embaixo mesmo? Ou você quer aprender realmente a voar, né? Então, esse questionamento interno, né, que me levou a evoluir, né? E não simplesmente ficar no automático. Então, esse olhar interno, esse olhar também sem julgamento, ajuda demais, entendeu? No movimento. Exatamente. Ô Rui, agora me conta uma coisa. Eu ouvi um podcast seu, você falando sobre viver a vida como se ela fosse um final de semana, justamente pela sua rotina de final de semana.
Conta pra gente um pouquinho como que foi isso, como que foi essa transição sua desse viver a vida como se todo dia fosse um final de semana. Bom, depois que eu me formei com 21 anos, né? E já voava nos finais de semana. E a partir daí, eu tinha um escritório de propriedade intelectual, junto com o Gabriel de Blasi, né? O nome do escritório hoje é de Blasi Parente, antes era de Blasi Marra. E aí, eu tendo aquela rotina, né, de advogado, e nos finais de semana eu voava. E eu fui fazendo isso até que um dia, eu andando no centro da cidade, né? Porque as pessoas têm chamados diferentes, né? Um é Buda, Jesus, Maomé. O meu chamado foi um ET, entendeu? Como é que foi assim? Nessa época eu já estava começando a meditar. Eu comecei a meditar em 1987, fazendo meditação transcendental. E aí a meditação, eu acho que me ajudou muito a me conectar. Aí um dia eu andando no centro da cidade, né? Indo para despachar na Justiça Federal, né? Terno e gravata. E aí eu passei e parei assim, peraí, Rui, se um ET chegasse para mim agora e perguntasse, Rui, por que você está usando essa gravata, né? Aí eu falei, por que eu estou usando essa gravata, né? E aí eu falei, peraí, essa gravata ela vai me fazer ficar mais inteligente? Não, não vai. Essa gravata vai me fazer levitar? Também não. Essa gravata vai me fazer viajar no tempo? Também não. Aí eu percebi que eu estava usando essa gravata porque os outros gostariam que eu usasse aquela gravata. E aquilo foi um símbolo. Peraí, se eu estou usando essa gravata porque os outros querem que eu use essa gravata, então os meus sonhos estão associados também ao coletivo, essa vontade de um status do coletivo. Aí eu pensei, caramba, a minha chance de ser feliz está diminuindo, porque se os meus requisitos de felicidade estão ligados somente ao que os outros imaginam, eu não vou ser feliz assim. Então eu acabei tirando 3 meses de férias. Eu já fazia voos duplos de asa delta. Eu e um amigo meu chamado Casimiro. O Casimiro foi o pioneiro da asa delta no mundo, né? Só que a gente fazia 10 voos por mês, 10 voos duplos no mundo. Aí ele fazia 10 voos. E aí eu comecei a voar com os amigos nos finais de semana, os amigos dos amigos. Então tinha uma atividade paralela. E resumindo, eu falei, eu vou tirar uns meses de férias, não tirava há muito tempo, e eu vou ver se eu consigo viver do voo. Aí eu me questionei de novo, onde é que está escrito que eu não posso viver de voo livre? Na época não existia essa atividade, tá? Assim, então, na Bíblia não estava escrito, na Torá não estava escrito, no livro dos muçulmanos não estava escrito. E aí eu comecei a querer voar com as pessoas numa época que não existia essa profissão como existe hoje. Então foi dessa forma. Foi através de um drive interior, né? Onde quando você tem a paixão, o não vira um sim e o tempo deixa de existir. É mais ou menos isso. Legal. E, Rui, dentro disso tudo, quando ou como foi que a respiração ela entrou na tua vida? O teu interesse na questão da respiração, o porquê? Por que isso aconteceu? Como foi? Bom, primeiro, a meditação transcendental, e hoje tem vários tipos de meditações, né? Hoje eu pratico uma meditação de um instituto chamado Ananda Marga, são os indianos, mas a meditação transcendental foi muito importante para mim. Eu percebi que a meditação me acalmava. Até então eu não tinha consciência da respiração, tá? Mas sim de aquietar a mente, né? E aquietar a mente não é você sentar e ficar quieto, não é isso. Você tem uma forma de conduzir que no final a gente pode fazer um exercício sobre isso. Ah, legal. Um exercício divertido, muito Maravilha. Divertido. Eu chamo da meditação da fila do supermercado, mas vamos lá. Aí o que eu comecei a observar? Eu comecei a voar com as pessoas, né? Até então, de novo, só se faziam 10 voos duplos por mês. E aí eu peguei a lista dos guias, porque na realidade o voo duplo, voar com alguém, me chamou muito a atenção. Que eu me lembro, a primeira vez que eu entrei em voo com um amigo meu, ele chegou para mim e falou assim, Rui,
isso é a melhor coisa que eu já fiz na minha vida. Aquilo me impactou de uma forma tão grande, mas tão grande. Eu falei, eu quero sentir mais vezes isso, né? Eu comecei a ter consciência como é legal você ficar feliz com a felicidade do próximo. Até então eu não tinha esse olhar. Até então o Rui só ficava focado nas minhas necessidades, né? E aí eu comecei a ficar viciado na felicidade do próximo. Foi quando eu voei com mais de 300 guias de turismo do Rio de Janeiro. Eu tinha uma meta de voar com todos os guias do turismo do Rio. E aí eu passei a fazer 200 voos duplos por mês. Só que, na hora da decolagem, se você não atingir uma corrida de 19 km por hora em 8 metros, a asa cai nas árvores. Então, eu comecei a perceber que o meu passageiro falava assim, não, eu vou correr, tranquilo. E aí, eu estranhei porque que só 5% deles realmente corriam. 95% não corriam direito. E aí, em 96, eu falei, o que está acontecendo aqui? Ou eu paro de fazer voo duplo, ou eu vou morrer aqui. E aí, em 96, eu fiz a minha primeira pós em biopsicologia para tentar entender que estruturas fisiológicas estariam envolvidas numa adaptação sob estresse. Até aqui, tudo bem? Tudo certo. Perfeito. Tranquilo. Então, foi quando eu comecei várias técnicas diferentes, né? E aí, às vezes, eu explicava assim. Por exemplo, o Bruno, né? O Bruno está falando da história do Rabino e da pluma. Essa história foi o seguinte, foi na Eco 92, eu fui chamado para voar com um rabino, chamado Zalman Stater. Na época, em 92, só pessoas muito leves procuravam para voar. E aí, o guru desse rabino, chamado Newton Bonder, falou assim, Rui, você vai voar com o meu guru. Eu falei, tá ótimo. Para mim, o guru dele devia ter uns 70 quilos. Eu estava na rampa, e aí me chega esse rabino ele devia ter uns 100 quilos, e com quase os 80 anos de idade. Eu falei, ele não vai correr. Ele não vai correr. E a gente vai cair. Aí eu falei, não preciso voar com ele. Tranquilamente, não vou voar com ele. Só que ele foi chegando perto de mim, ele foi me passando um ar de tranquilidade, de divindade, tão grande que eu falei, não, eu vou voar com ele. Eu vou voar com ele. E na hora, ele era muito alto, né? Eu olhei para cima e falei, rabino, em inglês, né? Pensa numa coisa muito leve. Eu pedi para ele quase que desesperado, né? E na hora da decolagem, a asa parecia que ele tinha 50 quilos e não 100 quilos. Em voo, ele falou assim, Rui, eu posso te abençoar? Eu falei, pode, eu não sou judeu. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele me abençoou em voo. E a asa muito leve, Armando. E Rafael, muito leve. Eu falei, o que está acontecendo aqui? Nós posamos, né? Eu posei com esse rabino de 100 quilos. Eu falei, rabino, eu sei que o senhor é um homem divino, mas a asa estava muito leve. O que você pensou quando eu te pedi para pensar uma coisa muito leve? Ele olhou para baixo, né? Ele era bem alto, olhou para baixo e falei, Rui, eu pensei que eu era uma pluma. Ou seja, ali em 92 já foi a qualidade de uma pista para gente que trabalha com movimento e fisiologia, que não é só a respiração, mas é a qualidade da intenção. E aí a gente vai encontrar um modelo chamado modelo neurovisceral de Thayer, né? E ele associa essa relação entre o cérebro e o coração. Ou seja, só a respiração ela vai ajudar. Mas só a respiração é como se você entrasse em um carro, o acelerador fosse a respiração, mas você não trouxesse para onde eu quero ir. Então, a qualidade da intenção, junto com a manobra respiratória, entendeu? Vai fazer com que você desenvolva suas potencialidades neurais, de adaptação emocionais. Ficou mais claro agora? Ficou. Perfeito. Ficou. Perfeito. Eu até anotei uma coisa aqui, que quando eu estava ouvindo o teu podcast, lendo o livro, e você falou da qualidade dos pensamentos aliada à respiração. É muito importante que os pensamentos estejam alinhados com a respiração, porque eles influenciam na qualidade da respiração. E aí eu pensei, do movimento.
E do movimento, claro, porque aí você vai se movimentar melhor, você vai ter uma melhor qualidade de movimento. E aí eu pensei assim, se eu respirar bonitinho, tiver uma respiração excelente, mas eu ficar pensando assim, não vai dar certo. Não vai dar certo. Vai dar tudo errado. E aí, o que adianta eu respirar bem, o que adianta eu encher meu corpo de oxigênio, com qualidade, e eu pensar assim, eu não vou saltar, não vai dar certo, eu não vou conseguir fazer, né? Fala um pouco mais para nós sobre essa relação, né? Porque você falou que essa relação é pensamento e respiração e pensamento, né? Como é que fica, para a gente entender um pouco melhor? Assim, existe... Primeiro, muito bem colocado, né, a Rafaela e a Armando, né? Imagina o seguinte, eu vou convidar para todos que estão nos assistindo agora, a gente vai fazer um experimento. Vamos fazer um experimento? Vamos. Assim, vou pedir para todos que estão nos assistindo botar um jaleco de neurocientista, tá? E eu vou pedir para vocês fecharem os seus olhos, fechem seus olhos e coloquem as palmas das mãos na face, só para observar a temperatura das mãos. Isso. Coloquem. A gente vai medir essa temperatura das mãos. Isso. Voltem as mãos agora para os joelhos, com os olhos fechados, sobre os joelhos. Agora eu vou convidar para que você acesse uma memória que traga a sensação de bem-estar e tranquilidade. Muita tranquilidade e de paz. Paz e tranquilidade. Sem pressa, procura acessar essa memória e trazer essa memória para o topo da testa. E agora essa memória, por gravidade, ela vai caindo devagarzinho, célula por célula, indo para a sua face agora. Perfeito. E agora ela está vindo para os seus ombros, contagiando célula por célula. Excelente, mantém. E agora essa memória vai vindo para as suas pernas. Mantém. Indo para os seus pés agora. Mantém. Mantém ao som dessa música. Mantém. E agora o seu corpo está vibrando na qualidade dessa memória. De uma vez só. E muito suave. Como se fosse uma grande notícia das células. Olha a memória que o Armando e a Rafaela estão acessando. Muito bom. Perfeito. E agora, aos pouquinhos, com os olhos fechados, tragam as palmas das mãos para a face de novo. Observem se alterou um pouquinho a temperatura das mãos. Quem sentiu que alterou, traz um comentário para a gente, por favor. Ou se a face alterou a temperatura. Pode abrir os olhos, devagarzinho. Como é que foi, Armando? Maravilhoso. A sensação das... Aqui está bastante frio, né? Vocês viram que eu estou de cachecol, né? Então, assim, as mãos estão muito frias. Mas agora a sensação que eu tenho das mãos aqui é que elas estão quentes. Aqui eu estou sentindo a mão... Tem a sensação que a mão está fria, mas ela não está fria, entende? Tem. Então, a gente experimentou uma ativação do modelo neurovisceral. Neurovisceral, ou seja, eu não falei de respiração com vocês. A gente trouxe um estímulo, né, através do pensamento, que provavelmente ele alterou as células marca-passo do coração, nó sinusal e nó sinoatrial. Com isso, vocês devem ter sentido o batimento alterando. Vocês sentiram? Sim. Olha a Carla falando que alterou. Eu corri de novo na rampa, Rui. Ah, mas essa memória de novo! Eu não consigo parar de acessar isso quando eu falo com você. Eu corri na rampa. Mas dessa vez, eu não senti medo. A Vera falando que ficou quente. A primeira vez que eu acessei com você, me veio a memória de medo. Sim. Dessa vez, eu acho que eu corri melhor do que eu corri com você.
Não, perfeito. Agora, vocês perceberam que nós não falamos em respiração agora, mas Sim. acessando uma memória que traga a sensação de bem-estar. Perfeito. Então, onde é que eu quero chegar? No nosso mantra. Qual é o nosso mantra relativo a esse modelo chamado modelo neurovisceral de Thaia? Estados cerebrais alteram estados fisiológicos. Estados fisiológicos, que é a manobra respiratória, alteram estados cerebrais. É como se fosse uma yoga, assim, fora da sala de yoga. Entendeu? Você traz uma qualidade da intenção, tá? E, se puder, uma qualidade da respiração, que a gente vai falar mais adiante. Agora, Rui, eu queria fazer uma pergunta. Fantástico. Isso aí é sensacional ouvir falar e sentir isso na prática. Eu e Armando, e assim como todos os profissionais do movimento, acredito eu, nós trabalhamos com muitas pessoas que sentem medo do movimento. Sentem medo por conta de uma lembrança passada, né? Tem alguma crença que limita algum movimento, existe alguma lembrança, existe alguma dor. Fala, não vou fazer isso porque eu vou sentir dor, eu vou sentir alguma coisa. E a gente sabe que isso tudo regula aí as nossas emoções, né? Como que você lida com isso no momento em que a pessoa está ali correndo na rampa, aquela pessoa que tem medo? Eu vou falar desses saltos o tempo todo porque a gente vai associar isso fatalmente à nossa rotina, ao nosso dia a dia, né? E os profissionais do movimento aí vão associar àqueles alunos que sentem medo, né? Como que você trabalha isso? Bom, tem duas questões bem interessantes. Quando você traz a questão da dor, eu não posso deixar de comentar que meu pai era médico e meu pai foi fundador da Clínica da Dor, junto com o Dr. Renaud Alves Menezes, no Brasil. Então, nos anos... Meu pai era anestesista, né? E o papai comentou, na época, o papai tocava piano para os pacientes com dor crônica. Tá? Isso nos anos 70. Esse é um ponto. O segundo ponto, no nosso grupo de pesquisa, existe um núcleo da dor liderado pelo professor Tiago e o professor Felipe, que é fisioterapeuta. E qual é a discussão que nós temos? Que existe? São os caminhos emocionais. Quando não existe mais uma sinalização periférica da dor, mas uma sinalização central, né? O que acontece? Essa dor, essa percepção da dor, ela pode ser tratada como um trauma. Ou seja, ela percorre os caminhos da emoção também. Entendeu? Então, você trazer um olhar, né, baseado na psicologia positiva. Bom, você tem várias técnicas, né, que você pode lidar com isso. No meu caso, lá na rampa, né, antes de eu estudar isso, né, antes de eu estudar, eu começava com a seguinte técnica, olha só. Isso nos anos 80. Eu falava assim, corre como se tivesse um Doberman atrás de você. Pelo amor de Deus! Transfere o medo para outra coisa. Exatamente. Tá? Depois de estudar a importância, o que eu percebia? Através do estudo, né, e da experiência. O mamífero, a gente precisa se sentir seguro. A gente precisa criar uma nova experiência de segurança. Entendeu? Então, a experiência de segurança, ela vale para o educador físico, para o fisioterapeuta, para um líder de uma empresa. É criar um ambiente de segurança. Tá? Quando você cria um ambiente de segurança e de afeto, o seu hub de detecção de ameaça, ele é menos afetado. Por exemplo, a amígdala cerebral, que é o sensor de ameaça, ela diminui o tamanho e permite com que você consiga se movimentar. Então, depois que eu comecei a estudar isso, eu comecei, ao invés de corre como se tivesse um Doberman atrás de você, a frase é a seguinte: imagina que você está atrasada para a melhor festa da sua vida e vai dar um abraço bem gostoso a alguém que você não vê há muito tempo. É diferente, né? Perfeito, fantástico. E aí o convite até fundamentado em outras técnicas, por exemplo, Feldenkrais, né? Most Feldenkrais,
onde você pode primeiro imaginar o movimento. E tenta imaginar o movimento não em apneia involuntária, mas trazendo um estímulo vagal, um estímulo com uma expiração, com uma predominância no tempo da expiração, entendeu? Esse estímulo vagal, ele pode trazer mais confiança e, ao mesmo tempo, você muda o ajuste do ciclo respiratório ao movimento. Tá pronto? Eu costumo falar muito com os meus alunos a questão do expira, entrega para o seu corpo uma expiração de permissão do movimento, né? Porque pela tendência do medo do novo, do medo de não conseguir realizar aquela habilidade, a pessoa ela tende a entrar numa apneia, ela tende a se tensionar mais, né? Então, fazer uma expiração da permissão do movimento, e aí você vai criando um ambiente mais afetuoso, você vai criando um ambiente aí mais seguro, né? De fato. Exatamente. E aí, de novo, lembra do nosso mantra? Estados emocionais alteram estados fisiológicos. Estados fisiológicos alteram estados emocionais. Então, de lá para cá, eu veio com mais de 30 mil pessoas. Imagina você lidar com a vida e com a morte, entendeu? Porque você tem que atingir uma qualidade de movimento, ou seja, o nosso passageiro ele precisa virar um super atleta de alto rendimento, lidando com a vida e com a morte, entendeu? Então, inicialmente, modelos onde eu só trago o estímulo respiratório, ele às vezes não funcionava tão bem. Modelos onde eu trazia para que a pessoa oferecesse a decolagem para um sonho, para alguém que ela gostasse, às vezes ele era mais eficiente, mais adaptativo do que só o modelo respiratório. E quando eu juntava os dois, e aí depois era muito engraçado, porque a pessoa posava e falava assim, mas eu não estava com medo, eu tinha que filmar essa pessoa antes, assim, ai meu Deus, eu tô com medo, eu tô com medo. Eu acho que esse modelo traz uma amnésia para essas pessoas, porque é muito engraçado, não, eu não estava com medo. É impressionante como a narrativa, né, ela vai incorporando uma história, né, que ela esqueceu de como ela falou, eu não vou mais voar aqui, eu não vou voar. É fantástico. Eu imagino tudo que você já tenha visto, né? Todas as reações que você já tenha visto. Hoje, com a experiência que você tem, dá para rir, né? Dessas situações. Rui, eu vou correr. E a pessoa, caramba, ela se trava no final, que se você não carrega, já era. Mas, não, é interessante. Exatamente, é interessante. Deixa eu ver, por exemplo, já nos anos 90, eu desenvolvi uma pesquisa empírica, né, estratificando por nacionalidade, avaliando o medo. Nos anos 90, eu já estava percebendo que pessoas do norte da Europa, elas tinham uma adaptação muito maior do que os latinos. Por quê? O sistema social, o sistema econômico social do norte da Europa, ele já traz um desenvolvimento de segurança, um desenvolvimento do indivíduo. Até que eu encontrei, por exemplo, eu vi um dinamarquês para voar comigo, né? Estou falando aí numa estratificação de 30 mil pessoas, tá? Aí o dinamarquês perguntava na rampa, como é que eu faço para te ajudar? Ele com um sorriso lindo, né? E aí, às vezes, vinha um latino, né? E falava assim, ai meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Assim, você viu uma mudança, né? Até que eu encontrei esse livro aqui, olha. Crianças dinamarquesas. Dinamarquesas. O que as pessoas mais felizes do mundo sabem sobre criar filhos confiantes? Que legal! Nossa, se as irmãs estiverem aí, por favor, comprem esse livro, meninas. Não, interessante, né? E aí eu percebi de novo, hoje, por exemplo, a base dos nossos treinamentos, eu acabei desenvolvendo uma startup que nasceu na PUC, chamada Superar, e a base do nosso treinamento é desenvolver uma teatralização do risco, mas com afeto, né? E fazendo as medidas fisiológicas, para ver se existe uma evolução. Então, esse olhar, entendeu, para o próximo, né?
e empatizando com o medo do próximo é muito importante. E, ao mesmo tempo, trazendo um estímulo. Vou dar um exemplo. Vamos fazer um outro... Vamos falar sobre movimento? Vamos fazer um outro experimento, então. Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos. Trazendo o eixo neurovisceral como uma base. Então, vou pedir para quem está observando a gente tentar levantar o braço. Tenta levantar ao máximo o braço. Levanta. E tenta criar uma referência. Qual foi a altura que vocês conseguiram alcançar? Está conseguindo uma referência, Armando? Sim, sim. Beleza. Tá ótimo. Agora, olha só. Pode abaixar. Agora a gente vai trazer um estímulo respiratório. Tenta agora levantar o braço durante a exalação. Levanta o máximo possível com a durante o período exalatório. Vamos lá. Levanta o braço soltando o ar. Observa se foi mais um pouquinho. Como é que foi? Sim, vai mais um pouquinho. Isso, agora olha só. Volta o braço. Agora vamos trazer um estímulo, uma qualidade da intenção junto com a exalação. Agora a gente vai levantar esse braço, oferecendo esse movimento para as pessoas que a gente gosta e para os nossos sonhos. E ao mesmo tempo, soltando o ar devagar. Vamos lá? 1, 2, 3 e levanta, soltando o ar para esse sonho. Como é que foi? A gente vai alcançar mais. Quase que eu grudei no teto ali agora. O que a gente trabalhou? De acordo com o modelo neurovisceral, a qualidade da intenção alterou o estímulo no nosso sinusal, no nosso sinoatrial. E a qualidade do pensamento trouxe o quê? Uma qualidade para o movimento. Perfeito. Sim. Ficou mais claro agora? Sim, perfeito. Sim. Então, isso acontece, trazendo para o movimento, isso acontece muito com a gente, já aconteceu comigo, em aulas, fazendo aula de flow, em que eu olhava e dizia assim, Não opa, vai, né? Isso aqui, eu não estou entendendo aquele movimento, não vai acontecer. Só que aí o que acontece? Aí você faz um processo de respiração, de preparação para a aula, de fechar os olhos, de criar a intenção do movimento e ir fazendo o movimento com a respiração, e você vai vendo que aquilo acontece, que o movimento acontece. Porque você você não está focado na resistência em relação a algo novo, a uma coisa que você não conhece. Ensine fazer o melhor que você pode, né? E tentar liberar a mente, né? Através da respiração, né? Deixar fluir, que é a questão do flow, né? Deixar o movimento fluir, né? Deixar que a intenção venha, que você faça o movimento da melhor maneira possível. Porque muitas vezes o que a gente vê muito com os alunos é assim, eu não tenho capacidade de fazer isso é muito difícil para mim. Me dá outra coisa para fazer. Né? Então, e aí muitas vezes a gente se vê, os profissionais se veem assim, o que eu vou fazer agora? Como é que eu vou fazer para esse aluno desenvolver essa habilidade e criar essa barreira, né, para o movimento? Exatamente. Gente, então, deixa eu só fazer um adendo aqui, Rui. Claro. A Vera que entrou aqui, a Vera Lúcia, foi a Vera, que é minha acupunturista, que me disse, vá saltar de asa delta com o Rui, leia o livro dele, que a sua vida vai mudar. Foi ela que me falou para saltar de asa delta. Ela é responsável por isso que está acontecendo aqui hoje. Obrigado, Vera! Demais. Não, incrível. Não, perfeito, Armando, que você trouxe. E agora imagina por que eu tinha que estudar movimento e que estruturas fisiológicas estariam envolvidas numa decolagem lidando com a vida e com a morte. Entendeu? Ali a qualidade do movimento, porque se o passageiro não me ajuda a correr com a asa, eu preciso carregar 40 quilos da asa, o peso do passageiro a 19 km por hora.
Exato, Assim. exato. Sim. Ô, Rui, eu quero... Exatamente. Você quer terminar aí, Armando? Não, eu estou pensando na situação. Porque, assim, o que eu imagino, Rui, no voo, né? O momento crítico é o da decolagem, né? Sim, muito porque crítico. eu vou ser bem sincero, eu tenho medo de altura, tá? Tenho bastante medo. Eu também. Por isso que eu sempre levo alguém comigo. Ótimo, Rui, gostei dessa. É porque eu sou aquela pessoa que eu tenho medo de ver outra pessoa na beira de alguma coisa. Eu viro as costas, eu não consigo ficar olhando. Tá? Me faz muito mal. Tá? Então eu fico imaginando que... Mas eu estou tentando imaginar aqui, desbloqueando a minha mente, que depois do salto, aquilo deve ser maravilhoso. A sensação pós-salto deve ser uma sensação maravilhosa, né? Então, o meu convite que eu faço hoje... Também por que eu fui estudar isso? Porque havia esse parto, né? Antes da decolagem, esse parto, e quem disse isso foi o Newton Bonder, né? Autor de Alma e Moral. Ele falou que nós somos parteiros. Nós somos como se fossem parteiros, né? E aí qual é a alusão que eu faço? É como se a rampa fosse o útero da Terra e a gente estivesse decolando para o renascimento. Tá? E aí, aí eu pergunto, como é que você quer renascer hoje? Conta para mim. Então, vamos oferecer por alguma característica que você queira desenvolver, entendeu? E eu ainda faço uma sugestão para que a pessoa traga um sorriso durante a decolagem. Entendeu? Os músculos da face estão conectados com os nervos cranianos, que por sua vez, indiretamente, podem alterar o seu departamento de emoções. Entendeu? Então, o sorriso interno, ele pode ajudar na qualidade do movimento. Perfeito. Eu até arrepio. Eu arrepio. A hora que eu escuto isso, porque é lindo de ouvir sensacional. Isso. Né? Sensacional. A gente conseguir fazer todo esse link, não só do movimento do corpo, mas é porque a gente sabe que esse movimento é um movimento para a vida. Né? E a partir do momento que você entra em um projeto, se você não tem um olhar leve para aquele projeto, para que ele de fato se torne forte, né? Você não consegue evoluir, esse projeto não entra em movimento. Né? A sua vida não entra em movimento, vai estar sempre estagnada. Né? Então, eu arrepio de ouvir isso. Não, sensacional. Sensacional, tanto é, né, Rui, que se a gente fizesse a provocação de todo mundo aqui sorrir forçosamente, né? Um sorriso daqui a pouco interno, você começa a ter uma percepção. Sim, e tu começa a sentir uma sensação diferente já nos teus padrões de pensamento. Eu faço esse exercício de quando eu saio para trabalhar, de passar, eu passo na portaria do prédio, eu dou um bom dia alto. Bom dia! E vou, sabe, eu já vou, porque assim, você falou uma coisa muito legal, né, no que eu ouvi no podcast, que é assim, proporcionar a felicidade para o próximo. Né? Ser feliz é poder proporcionar a felicidade para o próximo. Eu penso o seguinte, se eu chegar para alguém e eu der um bom dia com felicidade, ou der um sorriso, eu estou proporcionando algo para aquela pessoa. Eu não me importo, para mim não importa se ela não vai sorrir, se ela vai continuar com a cara fechada. Eu estou passando para ela algo positivo. Né? De alguma maneira eu acredito que aquilo vai internalizar e aquilo vai gerar algum tipo de processo na mente daquela pessoa. E aí eu quero saber do teu processo, da tua felicidade em proporcionar a felicidade para os outros. Então, a meditação, a prática da meditação e outras práticas, né, ela traz um olhar, na realidade, onde eu chamo de tirar o véu da ilusão da separação. Tá? O que é isso? Na realidade, a gente tem uma ilusão da separação que o próximo é distante da gente, mas não, parte de mim está no próximo. Então, na realidade, é como se eu estivesse cuidando de parte de mim no próximo. Então, eu apenas estou tirando o véu da ilusão da separação. Fez mais sentido?
Claro, totalmente. Nós somos seres sociais, né, Rui? Exatamente. E eu me lembro também, quando eu comecei trabalhando no Instituto Reação, que é uma organização liderada pelo medalhista olímpico Flávio Canto, um super campeão de judô. Sim. E ele começou um projeto com 17 atletas na Laje, na Rocinha, né? E quando acabou a verba, alguns professores pararam de dar aula. Ele falou, não, eu vou continuar a dar aula. E ele continuou o projeto. E hoje, o Instituto Reação são 2.500 atletas na Rocinha. E aí um dia eu falei, poxa, será que eu posso contribuir? Porque a Rocinha é onde fica São Conrado, né? A rampa de voo livre. Será que eu posso contribuir um pouco também com isso? Tá, vai lá, Rui. Aí eu adotei na época 6 atletas de judô, né? Trabalhando parte dessa metodologia. Dos 6 atletas, um ano depois, 5 se tornaram campeões brasileiros, né? E aí, depois eu fui querendo ficar mais tempo. Teve uma época que eu trabalhava lá quarta, quinta e sexta, né? E na sexta-feira à noite, 9 horas da noite, lá na Rocinha, 9 horas da noite, um presente, você tá com aqueles atletas, né? Eu me sentia no paraíso, entendeu? Porque na realidade eu estava cuidando de mim também, entendeu? Parte de mim estava em cada um deles. A gente não consegue, não tem como a gente ficar tão tranquilo o tempo inteiro, sabendo que tem alguém passando fome e não tem onde dormir. Então é importante que cada um de nós, de acordo com cada possibilidade, traga esse olhar para você mesmo que está no outro, entendeu? É só isso que você está fazendo. Então, isso também traz movimento, né? Exato, e você falou bem, né, em relação até mesmo a próprio profissional, até o próprio médico, né, que ele precisa de ter esse olhar da medicina e esse olhar social, não tem como separar, né? Então a gente precisa entender isso, porque o cérebro ele é aquela rede ali que tá conectada, né? Então a gente precisa entender todos esses lados para que a gente de fato leve essas intenções, né? O Ricardo está falando aqui, ó, que pode ser. Eu estava lendo aqui. Né? Que pode ser aí algo para se tornar um mundo melhor, né? Se todo mundo pensar com essa intenção, né? E quanto mais a gente puder levar, melhor, né? Sim, pensar e sentir, lembra? E sentir. Sim. É o eixo neurocardiológico. Essa iniciativa, por exemplo, do autocuidado, né, do profissional que trabalha na área da saúde, do educador físico, sim, do fisioterapeuta, da enfermeira, do médico, o Adriano Oliveira está criando uma iniciativa com esse olhar. Foi ele que fez esse podcast que vocês escutaram, sim, né? Uma forma brilhante, que é o autocuidado também do profissional da saúde. É fundamental, né? Então, esse autocuidado é como se você criasse uma conta corrente emocional para seguir adiante na sua profissão, né? Essa conta corrente, ela tem saldos, né, e débitos, né? Então, essas micropausas que você traz uma qualidade da respiração, você traz uma qualidade da intenção durante o dia, vão te ajudar a fazer depósitos bancários emocionais, né, no seu sistema nervoso autônomo. Perfeito, Rui, perfeito. Maravilhoso. Ô, Rui, eu quero entrar um pouquinho aqui na questão que você fala muito, né, da resiliência, da mente flexível, e na questão da variabilidade da frequência cardíaca. O que é essa variabilidade da frequência cardíaca e como que a gente pode trabalhar isso? Então, excelente. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, né? Pensam, é o meu batimento cardíaco. Não. O nosso batimento cardíaco, ele não é um metrônomo. Ele não é igual. O intervalo, cada batimento é influenciado pelo nosso departamento de emoções, sistema nervoso, né? Então, imagina que ele tem uma flexibilidade que permite a Rafaela e o Armando estarem almoçando
e de repente um cliente de vocês liga e está com um problema que vocês precisam ajudá-lo. Então essa flexibilidade, ele vai ajustar as suas estruturas fisiológicas para cada situação. A gente está falando de qualidade de adaptação. Tá? Então a variabilidade é esse intervalo que é medido, né, pela variação dos intervalos. Aí você tem determinados parâmetros fisiológicos. Tá? Eu uso parâmetros, geralmente, que você pode fazer uma coleta em 5 minutos, dessa variabilidade. Tá? E como é que você pode aumentar a sua variabilidade sem o equipamento? Tá? O que eu vou falar para vocês, eu acho que é importante. Cada indivíduo ele tem uma assinatura dessa variabilidade. Cada indivíduo ele tem uma assinatura que é influenciada por um fenômeno chamado... o nome é bem assustador, arritmia sinusal respiratória. Mas o nome mais bonitinho é coerência cardíaca. Então, cada um de nós tem uma maior amplitude dessa coerência, que pode variar entre 4,6 ciclos por minuto até 6 ciclos por minuto. Então, o meu convite é, beleza, a gente tem um pretinho básico que às vezes a gente aprende. Inspira em 4, exala em 4. A inspiração do quadrado. Sim. Mas, gente, esses ajustes, eles são pessoais. E esse equipamento, que é o biofeedback cardiorrespiratório, ele mede o seu ajuste pessoal. Mas se você não tiver o equipamento, zero estresse. Tenta observar como que você se sente com aquela manobra respiratória. Eu me sinto bem? Então eu posso exalar um pouco mais de tempo. Então, a variabilidade, ela aumenta com essa manobra, que é a arritmia sinusal respiratória. Só que você tem um conjunto de fatores que influenciam a variabilidade. Vamos lá. É um conjunto de fatores. Que fatores são esses? Qualidade do sono, o gênero, se é mulher ou masculino ou transgênero, vai influenciar. Vai variar. O que mais? Existem fatores fisiopatológicos. Dor crônica pode influenciar, doenças crônicas, doenças renais, cardiopatas, ou seja, é um conjunto de fatores, emoções, ansiedade, entendeu? Então, é importante a gente ter um olhar transdisciplinar, entendeu? Para esse sofrimento ou para esse bem-estar, entendeu? Esse é o nosso gol. Daí a importância da gente estar conversando juntos aqui, entendeu? Vocês trazem a experiência incrível de vocês. Eu também trago um pouco de experiência daqui. E aí junto a gente faz uma massa, uma receita, entendeu? Para fazer um hambúrguer vegetariano mais gostoso das nossas vidas e aumentar a nossa variabilidade. É mais ou menos isso. Com suco verde, né? Com suco verde, exatamente. Então, a variabilidade é um biomarcador de estresse de saúde mental não invasivo. Não, maravilhoso. Então, ele existe a ideia. Existe o protocolo, mas ele não é uma receita de bolo. Eu não posso pegar um grupo de 10 alunos e agora todo mundo vai fazer assim, vai respirar em 3, vai soltar em 6. Porque aí, no final, 5 vão estar plenos e 5 vão estar no estresse porque ficaram sofrendo em sofrimento com o trabalho respiratório. É isso, né? Exatamente. Perfeito. Você traz Eu fiquei imaginando agora aquela pessoa em sofrimento assim, isso aqui pra mim tá virando um pesadelo. Exatamente. Né? E a pessoa ainda fica com culpa, que ela fala, poxa, mas eu tô respirando conforme ele tá... Ela tá vendo todo mundo relaxar e ela tá ali desesperada, né? Nós entrevistamos a Fátima Brum, né? E a Fátima fez um vídeo falando sobre a respiração, né? Ela dizia assim, cada pessoa sabe respirar de acordo com a sua, né? Então assim, não tente ensinar, eu vou te ensinar a respirar. Porque o ensinar a respirar para aquela pessoa pode ser, entende? Todo mundo sabe respirar. Ela falou um dia para minha irmã, se a gente não soubesse respirar, estava morto. Então, perfeito. Respiratórias ali, né? Existe respiração que talvez seja inadequada, que esteja te trazendo um padrão emocional inadequado. Ok. E aí você pode fazer uma regulação.
desse padrão emocional através da respiração. E aí, com isso, eu posso melhorar a minha qualidade de respiração. Né? Exatamente. A única coisa que eu recomendo, realmente, de uma forma bem divertida, é o seguinte. Imagina, eu já fiz mais de 1000 sessões com esse equipamento, com biofeedback, né? E a primeira coisa que elas falavam assim, não, eu não sei respirar. Então, qual é a prioridade? É fazer uma retirada eficiente do ar residual dos músculos intercostais. Isso é importante, entendeu? E aí, qual é a comparação que eu faço? Imagina, isso aqui é um copo de água, tá? E você tem uma água antiga aqui dentro. São os nossos pulmões com ar residual antigo. Então, não adianta você inspirar em cima desse ar antigo. Então, o convite que eu faço é soltar o ar, como se estivesse assoprando uma vela durante bastante tempo, e por diferença de pressão, o ar novo entra, como se fosse um tsunami do bem, entendeu? E aí você vai ajustar o ciclo respiratório. Perfeito. Agora, a gente sabe que toda essa questão que a gente vem vivendo hoje, a gente fala hoje, mas isso já é de muito tempo, né? Essa questão do estresse crônico, né? A gente fala hoje porque está na moda dizer por conta de uma pandemia. Sim. Mas a gente já sabe que esse estresse crônico ele vem acompanhando muita gente ao longo aí da vida. E existe aí um ciclo respiratório que a gente sabe que quanto mais ciclos a gente tem por minuto, né? Esse estresse provavelmente ele está aí descontrolado. E aí eu quero puxar um pouquinho aqui para a questão do movimento. Como que a pessoa sedentária, o que pode prejudicar nessa pessoa que é sedentária, que não pratica atividade física, que está com o estresse lá no topo, como que ela pode ser prejudicada sendo que ela não consegue reduzir esses ciclos respiratórios? Como que a falta do movimento pode influenciar nisso? Bom, primeiro, existe uma terapia que eu aprendi com meu pai para dor, né? Que é a cinesioterapia, né? A terapia pelo movimento. Né? Então, de novo, você vai enferrujando, né, as suas articulações, músculo esquelético, vai enferrujando o cérebro, porque o movimento, sob orientação de um educador físico, de um cardiologista, de um fisioterapeuta, ele produz neurogênese. Você tem um crescimento, um nascimento de novos neurônios pelo movimento. Mas para isso é importante que haja uma orientação do educador físico, do seu cardiologista, do seu fisioterapeuta, entendeu? Então, a falta de movimento é como se você fosse fechando a sua porta para a vida, né? Mais ou menos isso. Não, perfeito. É isso mesmo. A gente lida com muitos alunos com dores e a gente lida com as nossas dores, né? E a gente percebe que não se movimentar é muito mais prejudicial para o agravamento da dor do que você achar estratégias e caminhos para você continuar se movimentando apesar da dor, né? Então, eu brinco muito que algumas vezes eu faço pela disciplina e porque eu acredito, e aí tem a preparação do processo mental, que eu acredito que isso vai me dar algum retorno, né? Em algum momento vai acontecer o retorno. E que se eu não fizer, se eu ficar parado, esse retorno nunca vai acontecer. Eu não tenho esperança alguma de que isso aconteça. Então eu trabalho com a esperança de que aquele pouco que eu consiga fazer vai me dar alguma resposta positiva em algum momento. Né? Que são a questão dos padrões de pensamento estarem de acordo também para que o processo da cura ou da melhora aconteça também. Né? Perfeito, não, perfeito. E exatamente isso. E a qualidade do movimento, né? E ela pode ser feita de formas diferentes, né? Até você se deslocar, por exemplo, de um cômodo para outro, de costas. Mas quando você começar a fazer isso, você acaba entrando em apneia. Então tenta trabalhar
uma respiração suave durante essa nova trajetória dentro da sua casa, né? Isso cria novas sensacional. É Achei sensacional porque, Rafa, só para terminar, semana passada eu estava com algumas crises na minha coluna. E eu pensei assim, cara, andar em bipedia não é mais bom. Eu vou começar a andar em quadrupedia em casa, porque aí a coluna vai ficar numa posição muito mais confortável e isso vai me gerar mais conforto. Eu vou começar a andar de 4 pés aqui, ó. Muito bom, muito bom. Excelente. É muito interessante isso, que eu costumo brincar com o Armando, que de uma certa forma, por mais que a gente tenha toda a rede social, toda a tecnologia, a gente vive dentro de uma bolha, né? Então a gente vê todos os dias profissionais trabalhando com o movimento, com a qualidade do movimento. A gente, graças a Deus, né, Amanda? A gente tem muitas referências boas aí em relação ao movimento. Então a gente acaba vivendo ali dentro de uma bolha. Só que a gente não pode se esquecer que a gente tem uma população que precisa ouvir isso aqui que a gente está falando. Né? Que você pode se movimentar apesar da dor. Você deve se movimentar apesar do medo. Né? Você ganha ali novas habilidades. E aquele profissional ele tem que saber o momento de desenvolver, o momento de parar, não vamos ficar por aqui. Porque existe toda essa questão da novidade. A pessoa, né, ela sente aquele medo, entra em apneia, mas aos poucos vai se soltando, então a gente precisa saber aonde parar, quando pode evoluir, quando não está na hora de colocar aquele determinado movimento, né? Então isso a gente precisa entender que existe a bolha, que a gente precisa levar isso além da nossa bolha. Né? Ou a gente estoura a bolha ou a gente amplia o tamanho dessa bolha, né? Exatamente. Porque isso que a Rafa falou é uma verdade. Tem muitas referências. E aí o que acontece? Muitas vezes as pessoas aparentemente saudáveis se sentem mais ligadas a essas referências. Mas aquelas pessoas que realmente precisam, que têm dor ou que têm dificuldades, elas se sentem distanciadas daquelas, elas começam a olhar com maior distanciamento aquilo. Porque dizem, isso aqui não é para mim, não parece para mim. E a gente precisa, de alguma forma, que é isso que eu e a Rafa, quando a gente começou a desenvolver essa ideia, esse projeto, é olhar para essas pessoas e dizer assim, gente, isso é para todo mundo, serve para todo mundo, a gente só precisa que você ache o seu caminho e a sua maneira de entrar nesse processo, que também serve para você. Né? Não, fundamental, fundamental. Assim, eu sei que já está acabando, né? Assim, eu tinha, por causa do polo aquático, eu tenho 2 cirurgias do ombro, né? Meu ombro já saiu mais de 200 vezes e eu não tenho ligamento da perna direita jogando bola. E mesmo assim eu faço jiu-jitsu, né? Então, eu tenho a minha forma de me adaptar ao jiu-jitsu. Então, mais ou menos isso. Não, maravilhoso. Rafa, eu tô preocupado com o horário que vai fechar, hein? Não, eles não estão fechando. Rui, eles não estão fechando mais. Tá. Não te preocupa. Não vai mais. Graças a Deus. Rafa, você quer finalizar com alguma coisa, Armando? Não, eu tenho aqui, eu acho que é uma coisa interessante aqui que eu ouvi o Rui falando, que eu acho que era legal a gente conversar também, é a respiração no processo de comunicação. Né? Eu e a Rafa conversamos na semana passada, na nossa live, sobre nós seres humanos, estarmos sempre prontos para o combate. A gente está pronto para a luta. Né? E isso causa todo esse processo de alteração na tua respiração. Né? Então, assim, alguém diz assim, bom dia, Armando, tu olha assim, bom dia por quê? Né? Porque tu já está pronto para a briga. Né? Por que é bom dia? Eu não acordei bem, eu não estou bem, por que para mim? Por que é bom dia? Então, assim, o que eu penso muito e o que eu vejo pela minha vivência, tá? Agora está fazendo 1 ano que eu comecei a fazer meditação. Que legal, Armando. E eu acho assim, eu falo para Rafa, vamos meditar, Rafa. Rafa, eu tenho que colocar meditação na minha vida. Tem que colocar a meditação na minha vida. Envolvimento da corrida. Não, são processos de a gente entrar no processo de meditação. Mas o que eu observei, Rui? As minhas reações mudaram. Né? Então, assim, se dá um estouro do meu lado, eu não dou mais um salto porque deu um estouro, eu viro e olho,
porque aconteceu esse estouro, sabe? Então, assim, eu percebi no meu processo reativo, que meu processo reativo ele mudou. Agora existe, antes da reação, existe um espaço onde eu faço o processamento do que está acontecendo para eu reagir, sabe? E isso eu percebo muito assim, que como a respiração ela faz diferença nesse processo. Então, falta pouco para o ET ir falar com você daqui a pouco, lembra? Eu estou desconfiado que isso vai acontecer. Então, essa questão da sua... O que você está comentando é uma mudança de traço de personalidade, não de estado. Entendeu? Nas pesquisas em neurociência do comportamento humano, a gente procura associar, através de uma metodologia, uma medida fisiológica com escalas psicométricas. Existem basicamente dois tipos de escalas. Escalas de traço de personalidade e escala de estado. Você está trazendo uma das maiores descobertas no Ocidente, tá? Sim, liderado pelo Richard Davidson, que foi um cientista, né, um dos pioneiros do estudo da meditação nos Estados Unidos, né? Eu estava até aqui com o livro dele, da ciência da meditação. Enfim. Sim. E ele começou a medir justamente essas mudanças de traços de personalidade. Ou seja, de uma forma não invasiva, né, você acessou seus bastidores de adaptação, né? Inclusive, muitos estudos de meditação, eles destacam uma influência na reatividade emocional. Você diminuiu a sua reatividade emocional. Você ajustou, é como se você fosse trimando o seu hub de detecção de ameaça. Entendeu? Sim. Então é muito especial. E a mesma coisa, eu posso falar... Agora eu vou confessar uma coisa para vocês. Na realidade, eu comecei a meditar não para mudar a minha personalidade, mas era para ganhar os campeonatos de voo livre. Performance, né? Mas eu acabei, lógico, como existe uma coisa chamada conectividade, eu acabei modificando essa minha áreas do meu cérebro, elas começaram a se conhecer, mesmo distantes, elas começaram a se falar, mandar e-mail, e aí, como é que você tá? Isso foi ajudando bastante. Sabe o que eu acho? Eu acho isso muito impressionante, Rui, porque o que acontece, o meu funcionamento era assim, se eu fosse pego de surpresa numa situação, né, a primeira sensação, e eu lendo o livro ali, e ouvindo o teu podcast, eu fiquei pensando assim, o que acontecia comigo? Eu entrava no estado de apneia, eu não respirava, e ficava aqui, e sem reação. E aí a avalanche vinha, e eu ficava sem reação, não sabia o que fazer. A reação vinha um dia depois, que aí vinha. Hoje, alguém fala alguma coisa para mim, eu já retorno. E aí eu fico assim, gente, de onde é que saiu isso? Como é que isso veio tão rápido? Como é que eu acessei conectividade. Sim. Conectividade. Meditação seria para todas as pessoas? Simael está perguntando aqui, ó. Eu não escutei. Se a meditação seria para todas as pessoas. Então, a meditação é quase que um estado, é quase que uma propriedade inata do nosso cérebro. O que a gente não está deixando é ela parar para meditar. Então, por exemplo, olhar um pôr do sol é meditação. É você criar armadilhas para o presente. Isso é meditação. Agora, se você criar armadilhas para o presente com afeto positivo, você vai criar a sua meditação. Mas existem tutoriais, né? É como se fossem faixas pretas do senseis da meditação, onde você pode criar atalhos, né? Através desse treinamento. Tá? Uma das maiores demandas que eu escuto, inclusive a minha demanda própria, às vezes eu não consigo parar para meditar. Então você tem técnicas que você vai mexendo o corpo, até com uma música determinada, né? Até que vai ter uma hora que o seu corpo vai falar assim, dá para parar um pouquinho?
é a hora que você senta para meditar. Tenta não sentar direto, entendeu? Tenta trazer uma música que você goste, entendeu? De preferência uma música suave, né? Até o seu corpo pedir. Dá pra gente sentar um pouquinho? É a hora que a gente senta para meditar, entendeu? É mais a gente tem que aprender a usar estratégias para dar a volta no cérebro, né, Rui? Exatamente. Então, a única coisa que a gente tem que ter cuidado, uma das tendências do da mente, ela é se fundir com a meta, tá? Então, vou dar um exemplo. Uma vez, eu dou aula de parapente também, né? Uma vez, nos anos 90, eu tinha uns 10 alunos, né? Eu fui levá-los para voar em Juiz de Fora. Juiz de Fora, a primeira vez, né? Foi a primeira vez que alguém voava lá, a rampa era uma rampa natural, e na frente era uma fazenda de grama. Então, uma fazenda de grama. Imagine uma fazenda de grama, né? E só tinha um arbusto. Assim, você perdia de vista, né? E aí, um dos meus alunos, né? A primeira pergunta que ele falou foi assim: a gente vai pousar. E aquele arbusto? E aí, dos 10 alunos, foi o único que pousou no arbusto. O que eu aprendi? A mente tende a se fundir com a meta. Vamos lá. Vamos voltar. Meu curso de asa delta, né? Era assim, tipo uma fazendinha, né? Aqui, uma fazendinha. E tinha um riozinho bem pequenininho, passando na frente, né? Aí eu me lembro que uma vez eu decolei, eu fui falando assim: não posso pousar no rio, não posso pousar no rio, não posso pousar no rio. Já! Caiu assim. Então é importante tentar trazer, às vezes, uma guia, como se fosse uma estrela guia dessa que vai te dar a mão para você fazer essa viagem intrapsíquica. É como se você se tornasse um astronauta intrapsíquico, entendeu? Então, acessa uma memória que traz uma sensação de bem-estar, entendeu? Dá a mão para essa memória e vai passeando um pouquinho de olhos fechados, é mais ou menos isso. É interessante a forma como você fala é assim, dá vontade de ficar aqui uma noite inteira conversando. E tem um trecho no seu livro onde a Mara diz que você é um neuropoeta. A Mara Luquela diz que você é um neuropoeta, quando você fala da festa neural, né? Então eu tô com esse trechinho separado aqui e você tá falando tanta coisa, justamente, né, dessas conexões, que é uma neuropoesia tudo isso daí que você tá dizendo, é impressionante. Não, falar em neuropoesia, vou te falar uma coisa. Eu fui voar uma vez com um ator chamado Matheus Solano. Tá? Sim. Matheus Solano, que eu tinha voado com a mãe dele. Aqui, não vamos comentar com ninguém. Eu tinha voado com a mãe dele há 20 anos atrás, e a mãe dele recomendou: olha, tinha um menino lá. Aí o Matheus me ligou: você ainda tá voando? Parecia que eu estava atendendo de uma clínica geriátrica. Não, eu tô voando ainda. E aí, só que o Matheus não sabia que eu estudava, que eu era desse grupo de pesquisa, né, em neuroimagem, e a minha área era justamente, uma das metodologias era estudar a relação entre o cérebro e o coração, né? Ele não sabia disso. E aí, voando, né, eu faço uma prática na asa, no parapente, chamado yoga no céu, que é o movimento da asa com o movimento da respiração suave, fazendo uma predominância na exalação, né, durante a queda da asa. E aí eu fui fazendo 3 vezes com o Matheus. O Matheus não sabia que eu estudava isso, né? A relação entre o cérebro e o coração. Na 4ª vez, o Matheus falou assim para mim, voando: Rui, eu tô sentindo o meu cérebro deixar o coração entrar. Caramba! Falei, meu Deus, cara. Ele conseguiu descrever em 3 minutos o que eu tô tentando falar há 40 anos, né? Isso é neuropoesia. Isso é neuropoesia. Qual foi a mesma coisa que você falou comigo? Inspira gratidão e devolve para o universo, né? Porque muita gente... Não, porque o que acontece? Maravilhoso. Muitos processos... Antigamente, antes de eu estudar, eu falava assim: inspira gratidão
e devolve tudo aquilo que você quer mudar para o universo. Eu fiquei pensando, pô, o universo vai receber isso tudo, assim, que você não quer ter. Que trabalheira que você está dando para o universo. E aí o que acontece? Existem estudos ligados à ocitocina, né, que é um hormônio ligado a bem-estar, né, que antigamente os cientistas acreditavam que só as mulheres produziam para amamentar, entendeu? E aí eles descobriram que os homens também produzem, ou as mulheres, quando você tem a sensação de pertencimento, tá? E como é que a gente tem essa sensação de pertencimento? Por exemplo, quando você está em um determinado lugar, quando você faz algum favor para alguém, e essa pessoa se sente muito, muito grata, entendeu? E acaba se criando ali um grupo, né, de pertencimento. Então, qual é o tipo de respiração? Inspira gratidão durante o voo. Devolve a gratidão para as pessoas que você gosta e sente a gratidão delas recebendo a sua gratidão. Aí, você, dentro de aparentemente um cenário onde só tem 2 pessoas, você consegue imaginar aquelas pessoas que estão precisando da sua ajuda recebendo. E automaticamente você acaba produzindo ocitocina. Ah, maravilhoso. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Eu fico até sem palavras. Não, é incrível, é muito especial. Assim, Não, e a face das pessoas. Eu já fiz isso com mais de mil passageiros, né? E eu vou junto, né? Na história, lógico, né? E é impressionante como muda, assim, uma mudança adaptativa pelo amor, sabe? Pelo humor e menos pela dor. E normalmente, Rui, quanto tempo que você faz de voo com a pessoa? Depende das correntes ascendentes. A média, nos últimos 40 anos, não fala para ninguém, varia entre 5 a 15 minutos no ar. Mas se tiver alguma chance de voar mais tempo, eu tento voar mais tempo. Lógico. Tá? Eu tô te perguntando isso porque quando nós voamos, eu vou contar rapidamente, foi assim, uma história muito, muito interessante, porque eu cheguei no Rio na sexta-feira, se eu não me engano, e estava chovendo. Tanto que a gente ainda ficou naquele sábado de manhã, não, vamos às 9, não, agora não dá, vamos às 10, vamos às 11. Não, o tempo ele não colaborava. E estava muito nublado, tinha muito vento e tal, enfim. E quando nós chegamos para voar, o tempo se abriu. Né? O tempo se abriu, foi a coisa mais linda, ele se abriu. E aí você falou comigo, num dos momentos ali no nosso voo, que a gente estava planeando. E aí você me disse que isso só acontecia algumas poucas vezes no ano. Né? Isso. Essa questão do planar. E nós voamos 18 minutos. Sim. Nós voamos 18 minutos. Eu te pedi para descer porque começou a me dar um pouquinho de enjoo. Armando, é muito interessante. Quando a pessoa vai ficando em silêncio, né? Acho que não foi nem você que falou. Eu te perguntei, você tá ficando enjoada? Não, foi eu que falei. Você que falou? Ah, tá. Eu falei, acho que eu quero descer. Aí eu não sei se com você eu usei o recurso da respiração. O que acontece? Tem um livro muito bom de fisiologia do Robert Sapolsky, né? E ele faz uma metáfora que é o seguinte: por exemplo, o nosso corpo ele tem funções e hierarquias de prioridade. Então ele fala o seguinte: você não vai ficar batendo um bolo enquanto o furacão está chegando. Então, eu cheguei a pedir para você prender o ar, não? Não. Então, quando a pessoa está muito enjoada, eu peço para ela prender o ar de vez em quando. Claro. Quando ela vai prendendo o ar, qual é a função dela? O enjoo vai para a prateleira e a prioridade é sobrevivência. Entendeu? E aí, desloca a atenção para voltar a respirar, não para ficar enjoada. Que legal, que bacana, não sabia. Que legal. Não sabia.
Depois eu vou colocar essas referências todas aí pro pessoal, tá, Rui? Eu vou assistir tudo de novo, vou anotar todas e vou passar. Eu até botei uns termos aqui de referência. Eu passo para você, não. Eu passo para você. Sensacional. Não, maravilhoso. Eu acho que é interessante para muitas pessoas que estão assistindo. Sim, o título do livro do Sapolsky é Por que as zebras não têm úlceras? Porque em função da adaptação, elas escapam do ataque do leão, predador, né? Sim. Do predador, e depois que elas escapam, elas conseguem de novo irem pastar, entendeu? Essa flexibilidade autonômica, né? Onde ela não fica pastando e pensando, porra, aquele leão, filha da puta, veio atrás de mim. Mas eu tava pensando a mesma coisa aqui. E aí, ou às vezes olhando para assim, você viu aquele leão? No meu pé? Aí começa a fofoca. Mas será que ele Por que ele me marcou? Por que ele não foi atrás de ti? Então, essa ruminação, né? Essa ruminação, por isso que as zebras não têm característica nossa. Nós somos ruminantes. Exatamente. Então é mais ou menos isso. Rui, sensacional. Sensacional. Gente, maravilhoso. Olha só, já tem 1h20 que a gente está aqui. Eu desconfio que se a gente não parar, a gente não para. Maravilhoso. Não. Sensacional. Armando, você tem algum final? Tenho. Não, é um final. Rui, assim, ó, eu me faz bem isso, sempre citar alguma coisa no final das lives, tá? Quando nós temos convidados. Legal. Tá? Então eu queria ler só um trechinho do Clóvis de Barros Filho, tá? Que eu acho que se encaixa, e é aquela coisa engraçada, de eu vou ler isso aqui, e aí acaba se encaixando. Eu fico impressionado, tá? O que ele diz? Ele diz o seguinte, ó. Você é o presente que você dá para o mundo. Quando você entra em uma sala, você pode escolher se traz um bolo ou um apito. Se você traz algum objeto, mas você inegavelmente vai levar você mesmo. E você é o presente que você dá para o mundo. Então pode ser um presente de baixa qualidade, mais estragado, mais poluído, mais pesado. Ou você pode ser alguém que por onde passa estará melhorando a qualidade dessa humanidade que todos nós compartilhamos. E então eu queria te agradecer, porque o que você fez conosco hoje foi compartilhar dessa humanidade de uma maneira maravilhosa. Então eu só tenho a agradecer por você estar aqui conosco hoje. Rafa também, né, sempre. Eu agradeço sempre a Rafa, porque a Rafa foi a pessoa que fez a provocação. Que disse que você vai fazer live, irmão. Então eu sempre agradeço a Rafa também pela oportunidade. Maravilhoso. O Armando, quando ele falou comigo assim, nossa, Rafa, eu não fiz nenhuma live. Eu falei, como assim? Nós vamos começar a fazer, e a gente não parou mais. Foi muito bacana. Fizemos um link. Graças a Deus a gente tem a rede social aí hoje, né? Felizmente. Para oferecer isso tudo pra gente. E o mais importante é que a gente faça tudo sempre com a intenção da entrega, a intenção do amor, né? E hoje um grande amigo meu me falou assim, Rafa, tudo que você faz com felicidade. Então, por isso que você gosta tanto, você curte tudo que você está fazendo. Né? Mesmo que lá para frente ainda não tenha grandes planos, grandes projetos, mas tudo que você faz ali naquele momento, você está trazendo muita felicidade para você e para quem está ouvindo, enfim, para quem está assistindo. Então, eu quero finalizar dizendo, tudo que vocês fizerem, não sei se tem muitos profissionais aqui do movimento, eu sempre cito muito isso, porque eu acredito muito na nossa profissão. Né? Nós somos profissionais do movimento, educadores físicos, mas se a gente for olhar, nós somos os profissionais da saúde. Isso. Nós cuidamos da saúde. Né? Então, a gente precisa entregar muita intenção e saber o que a gente, de fato, está fazendo com as pessoas. Qual é o foco que a gente está entregando para essas pessoas?
né? De cobrança, de estética, ou de fato de saúde, de felicidade, né? Será que a experiência do movimento ela traz felicidade? Bom, Né? É isso que a gente quer entregar para essas pessoas. Isso, Rafa. incrível. Rui, antes de você finalizar, a gente tem uma pergunta que a gente quer te fazer, uma resposta que a gente gostaria de ouvir de ti, que é o que para você movimento traz felicidade? Então, a qualidade do movimento traz felicidade. E a qualidade está implícito em intenção, respiração e emoção. Entendeu? Daí surge o movimento. Perfeito. Maravilhoso. Perfeito. Maravilhoso. Maravilhoso. Você fez igual o Matheus Solano agora. Falou tudo. Sensacional. Longe, não. Sensacional. Rui, a gente quer te agradecer do fundo do nosso coração por ter doado esse tempo pra gente, né? Por ter feito a nossa noite mais feliz. E fica aí à vontade para finalizar, entregar a sua mensagem final. Que seja aí o neuropoeta. Então, não, primeiro, eu acho que foi um grande aprendizado de todos que estão aqui participando, né? Todos que entraram, que saíram, estão aqui. Eu acredito muito no conhecimento do coletivo. E as pessoas que não se expressaram, eu consegui sentir a vibração dessas pessoas aqui, com o conhecimento de cada um e de cada ancestral dessas pessoas, né? Então é muito especial, né? Parecia que eu estava numa tribo gigante aqui, sentindo cada um dessas pessoas que estão aqui. E aí, eu quero agradecer muito, muito aos nossos ancestrais antepassados, aos cientistas e sábios, né? Ao meu coordenador, ao professor Tiago Arruda Sanches, que ele é uma pessoa incrível. Assim, ele teve a coragem de incluir no grupo dele na época uma pessoa que ele, embora a minha primeira graduação seja direito, né? Foi ele que me escutou que eu tinha um olhar para a biopsicologia e para a neurociência, então ele foi muito corajoso. Eu quero agradecer muito a ele, muito. Ao nosso grupo, ao Orlando, ao Lucas, ao professor Felipe, aos meus pais e a vocês aqui, entendeu? Acho que foi incrível. Eu aprendi muito com vocês, aprendo muito. E no próximo encontro, eu posso falar, assim, de uma forma mais curta, da meditação do supermercado. A próxima vez ele faz isso. Perfeito. Combinado. Perfeito. Combinado. Você já está convidado. Vai ter próxima, com certeza. Com certeza. Bom, pessoal, é isso. Até a próxima. Muito obrigado. Obrigado. Rui, de novo, muito obrigado. A todos que estavam aqui, muito obrigado. A sala estava cheia. Estava cheia, graças a Deus. Beijo. Estava cheia. Que coisa boa. Beijos e abraços. Vocês também. Tchau. Obrigado, mandou. Beijo. Obrigado, beijo. Tchau. Abraços. Rui, valeu. Obrigado.